Queridos, nós vamos ler um texto bastante conhecido, e eu espero que, mesmo sendo conhecido, o Senhor possa trazer algo novo, compartilhar algo que diz respeito a você, o que você está vivendo, o que você está passando, ou o que você está esperando do Senhor. Nós vamos ler Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. A minha tradução é Revista e Atualizada. Eu não sei qual que está sendo projetada aí, mas você pode acompanhar. Talvez mude um pouquinho. Diz assim a palavra que prevalece, que é a palavra do Senhor. Ela permanece para sempre, e ela prevalece na sua e na minha vida. Assim disse o Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Você gostaria que Deus falasse com você nessa noite? Eu também não só gostaria, como eu espero. Então vamos estar orando. Peça a Deus: Senhor, fale comigo. Deus, vivifique esse texto. Espírito Santo, fala ao meu coração. Senhor, nós estamos na Tua santa presença, porque esta aqui é a casa do Senhor, aos domingos e todos os dias que o Teu povo se reunia aqui para cultuar ao Senhor. E esta é a igreja do Senhor que se reúne aqui nesta noite. Meu Deus, este povo, estes meus irmãos, não vieram aqui, Senhor, para ter um momento de lazer, de entretenimento, nem para ouvir meros discursos filosóficos ou sociológicos, mas vieram aqui, Senhor, para ter um encontro contigo, para te celebrar, para colocar as suas vidas, para receber do Senhor uma palavra, meu Deus, que vai de encontro ao seu coração, à sua expectativa, à sua necessidade. Senhor, e esta é a palavra do Senhor, que prevalece, que é viva, que cumpre aquilo que o Senhor determina. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, meu Senhor, meu amigo, meu dono, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor ministra aos nossos corações, o Senhor nos dá um entendimento, um espírito de revelação, o Senhor faça-nos entender aquilo que está além do que está escrito. Espírito Santo, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Senhor, eu preciso receber de Ti esta palavra. Senhor, eu preciso ser alimentado por esta palavra. A Tua igreja precisa ser alimentada por esta palavra. Nós precisamos que o Senhor nos dê compreensão e gere em nosso coração disposição, vontade de praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Senhor, que somente o Senhor seja glorificado, seja exaltado nesta noite. Meu Deus, esta é a Tua hora, Espírito Santo. Por isso, por amor ao Teu povo e por fidelidade à Tua palavra, fale conosco nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado, para que o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, seja exaltado na vida do Teu povo, e crendo que o Senhor o fará, nós o agradecemos, amém. Queridos,
O tema que nós vamos refletir nesta noite é os imperativos convidativos de Jesus. Eu sei que tem muitos educadores, pedagogos aqui, e eu corro um sério risco de ser contraditado, porque português não é muito a minha praia, mas os principais verbos estão no imperativo. E Jesus faz um convite dando uma ordem: vinde, tomai, aprendei. Então são os imperativos convidativos. Jesus faz um convite que ninguém nunca fez e jamais poderá fazer. Cada palavra que surge nos lábios de Jesus chegam até seus ouvintes de outrora e de hoje, cheia de exclusividade. Esse é um convite único. Esse convite é para você, esse convite é para mim, esse convite é para nós, essa ordem é para mim, essa ordem é para você. Ainda hoje, e mais precisamente em função do momento em que vivemos, essas palavras funcionam como remédio, como resposta e solução para o grande número de pessoas que vivem crises diversas e adversas. Queridos, vivemos em uma época em que cada dia é mais fácil encontrarmos pessoas sobrecarregadas. São aquelas que levam um fardo além de sua capacidade e de sua resistência. Há um excesso em determinadas áreas de vida de pessoas. Alguns de nós somos capazes de suportar momentos de adversos, situações difíceis. Alguns de nós somos capazes de lidar com palavras que muitas vezes machucam, muitas vezes tentam denegrir. Outras, porém, não. Outras pessoas, diante dessas situações, as suas fragilidades são expostas, e muitas vezes não sabe a quem recorrer ou como recorrer. Amados, a pergunta é: o que te cansa? O que te sobrecarrega? O que te puxa para trás? O que tira o teu vigor? Seja o que for, saiba que Jesus pode aliviar a sua sobrecarga, descansar a tua alma, aliviar as tuas dores. Ele pode mudar a sua rotina de derrota e desânimo. Jesus está te convidando, está nos convidando ainda hoje. E é sobre esse convite de Jesus que nós vamos, na graça do Espírito Santo, na unção, na direção, no comando do Espírito Santo, que o Senhor vai nos usar, que o Senhor vai vivificar esse texto, que o Senhor vai falar ao seu coração tal qual Ele falou ao meu. Então é dentro de todas essas situações descritas aqui, é dentro desse contexto e do contexto de hoje, que acabamos agora há pouco de orar por um contexto de incerteza, de aflição, de escassez para alguns. É dentro desse contexto que essa palavra emerge, que essa palavra talvez encontre no seu como no meu guarida, e muitas pessoas estão precisando de ouvir essas palavras com o poder que elas têm. Queridos, para quem esse convite? Como eu disse anteriormente, esse convite é para mim, é para você, é para nós. É um convite direcionado a si mesmo. É interessante que Jesus, ele não diz, primeiro ele não diz assim: olha, eu quero convidar você para que nós vamos a determinada pessoa e lá nós possamos conversar, quem sabe esta pessoa possa te dar uma orientação, possa te dar uma direção. Jesus faz um convite direcionado a si mesmo. Ele não disse: vai,
Se fosse na época, ele não disse: você que está com problemas da alma, vai a Freud ou vai a Piaget. Ele não disse isso. Você que está com problemas de saúde, vai ao maior especialista nessa área da sua doença. Mas ele diz: vinde a mim. Ele não disse: vai a outro. Então é um convite direcionado a si mesmo. Ele convida você, ele convida a mim, ele convidou as pessoas e todos que lê: vinde a mim. E por que ele faz esse convite? Estaria Jesus tendo algum surto, algum delírio de grandeza? De forma alguma. Antes, a sanidade de Jesus era plena. Ele era consciente, ele era dono das suas emoções, ele sabia gravitar em todos os campos, sem perder a lucidez, sem perder o equilíbrio emocional, sem dizer coisas sem nexo. Então, quando ele convida: vinde a mim, o que ele está dizendo, em outras palavras, é: vinde a mim, você que está cansado, cansada, você que está cansado e cansada desse problema que entristece a sua alma, que sobrecarrega, que você já não aguenta mais, você que não aguenta mais essa tristeza, você que não consegue mais sorrir, você que não encontra mais alegria na vida, você que as coisas parecem ser mais difíceis para você, você que parece que as coisas não têm solução, vinde a mim. Eu sou o terapeuta, eu conheço a terapia que vai funcionar para a tua alma. Queridos, se nós fôssemos estudar, se nós fôssemos comparar todos os escritos dos maiores especialistas em alma, eu não estou aqui desmerecendo nenhum deles, eu não estou desmerecendo a psicanálise de Freud, eu não estou desmerecendo as teorias de Piaget de forma alguma, mas se nós fôssemos comparar, nenhum deles se aproximaria de Jesus de Nazaré. E por que, pastor? Jesus estudou na maior universidade psicológica de psicologia do mundo. Jesus estudou em Lausanne, por exemplo? Não. Jesus estudou em Cambridge? Não. Jesus estudou, apesar de não ser de teologia, né, em Harvard? Não. Mas Jesus conhece você e eu, porque Ele nos fez. Queridos, quem entende mais do carro, o condutor ou quem construiu o carro? Quem entende mais do carro é quem construiu sabe a cada detalhe. Se dá um problema no nosso carro, se nós vamos no mecânico e às vezes a gente está pensando que é alguma coisa, ele diz: não, já sei o que é isso aqui. Às vezes basta ele ouvir o ronco do motor, basta ele ouvir algum barulho, já sei o que é. Por quê? Porque ele entende do assunto. Então, quando Jesus convida: vinde a mim, é porque Ele sabe, primeiro, a necessidade das pessoas. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe aonde o calo aperta no seu sapato. Ele sabe cada dor, Ele conhece cada gemido seu. Por isso Ele disse: vinde a mim. Vinde a mim. Todos vós que estáis sobrecarregados. Queridos, e viver, a vida nos impõe desafio, a vida coloca desafio na nossa vida, que nos sobrecarrega. Às vezes são os problemas diários, ou alguns problemas específicos, esporádicos. Às vezes você chega no trabalho e as coisas não vão muito bem, o seu patrão, o seu chefe está mal-humorado, está estressado, e às vezes ele dá patada, e às vezes ele é grosso com você, e às vezes ele diz coisas que você não gosta de ouvir, porque ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser diminuído. Mas você jamais vai ouvir da boca de Jesus de Nazaré nenhuma palavra que abaste você, que leva você a se sentir menor, encolhido, como se fosse nada. Pelo contrário, às vezes quando eu me sinto assim, quando você se sente assim, então as palavras de Jesus entram no nosso coração, com tanta força que começa a nos erguer, e sentirmos que
não estamos sozinhos, e sentirmos que não somos pessoas como ovelhas que não têm pastor, mas nós temos pastores homens, mas nós temos o supremo pastor chamado Jesus de Nazaré. Então vai a Ele, leva a Ele. Você está sobrecarregada, vai a Jesus. Ele disse: vinde a mim. Queridos, em segundo lugar, é um convite que expressa a vontade e a capacidade de Jesus. Quando Jesus disse: vinde, e Ele dá uma garantia. Ele não diz: talvez eu possa te ajudar, talvez eu encontre uma resposta, talvez juntos nós encontramos uma solução, talvez juntos nós descobrimos. Ele não disse isso, Ele diz: vinde e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: eu tenho, é minha vontade, é meu desejo, eu estou disposto, eu quero, minha vontade é te ajudar, minha vontade é caminhar com você, minha vontade é facilitar a sua caminhada, minha vontade é que a sua jornada seja menos complicada, seja menos difícil, e ainda que ela pareça que seja, se eu andar com você, você não vai sentir tanto os golpes da vida. Os golpes da vida não vão deixar marcas tão profundas. Os embates pelo caminho não vai fazer você desistir, porque, em outras palavras, é minha vontade te ajudar. É minha vontade te ajudar. Queridos, aí junta a fome e a vontade de comer, a sua necessidade, a minha necessidade e a vontade de Jesus. Isso é muito mais certo do que em matemática 1 mais 1 é 2. É ciência exata, porque tem a sua necessidade, tem a vontade de Jesus, mas também tem a sua iniciativa. Porque às vezes, queridos, eu posso estar necessitado, Jesus quer me ajudar, mas eu não tenho iniciativa, eu não busco, eu não vou, eu não atendo esse convite, eu não entendo que essa ordem não é para mim. Queridos, às vezes Ele espera que eu e você façamos igual aquela mulher que não conhecia esse imperativo, essa ordem, esse convite ainda não estava escrito, ainda não tinha sido proferido pelos lábios de Jesus. Aquela mulher que Marcos fala que há 12 anos ela sofria com hemorragia, que não tinha cura, que médico nenhum, que especialista nenhum podia ajudá-la. E o que aquela mulher fez? Ela ouviu falar, chegou a notícia até a sua casa, que por aquele lugar, não sei se uma aldeia, não sei se uma cidade, ia passar um homem chamado Jesus de Nazaré, o médico dos médicos. Então ela, no seu coração, ela se determinou e disse: hoje é o meu dia, hoje eu vou ser curada, porque hoje eu vou tocar em Jesus, e se eu tocar, eu tenho certeza que serei curada. O problema, queridos, é que às vezes eu fico esperando que o Senhor tome iniciativa à revelia da minha vontade, ou da minha preguiça, ou da minha falta de fé, e que o Senhor de uma maneira invada a minha vida e faça aquilo que eu preciso, mas eu não estou disposto, eu não estou querendo fazer. Imagine você está doente. Isso é só um termo comparativo, eu espero que ninguém aqui esteja, e se alguém estiver, em nome de Jesus vai sair curado, o Senhor vai tocar, hoje o Senhor vai ministrar cura aqui nessa noite, porque Ele fala isso aqui, mas é só para que nós possamos situar melhor. Você está com um problema de saúde, tem um médico que atende no posto perto da sua casa, mas aí você disse: não, mas espera que o médico vai na sua casa. Quando é que ele vai na sua casa? Nunca. Nós temos que sairmos da nossa casa, irmos até Ele e dizer para Ele qual é o nosso problema, onde é a nossa dor. E com o Senhor nós precisamos buscá-lo. Nós lemos um texto e até cantamos:
O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado por vós. Ele não diz: esconderei de vocês. Ele não diz: vocês talvez me encontrem, talvez eu tenha disposição para atendê-los, para recebê-los. Não, me acharás, me achareis. Mas pastor, só que eu tenho orado, eu tenho esperado, e até agora nada tem acontecido. Queridos, não desista, continue crendo, continue orando. Tem coisas que dependem da sua, da minha, da nossa perseverança. Tem coisas que nós temos que ser insistente. Tem coisas que você consegue na base da persistência. Não desista na primeira, na segunda, nem na terceira. Faça como Rafael. Não, tem mais, dá mais cabeça. E aí Deus providenciou o sapato. Deus providenciou o sapato. E não foi só um. Deus disse: para saber que eu te abençoo, eu vou dar 2. Para tu saber que sou eu que estou te dando. Rafael, eu vi aquela cena do filme de A Lista de Schindler, o finalzinho em que Oscar Schindler disse: esse broche era 2 almas, esse carro era 10 almas. E você dizia: não, o valor desse tênis são 2 convidados. Queridos, então sinta-se honrado, você e eu, quem foi convidado para esse casamento. O convite foi um sacrifício, foi um abrir mão de algo que ele precisava, mas para não abrir mão da sua presença e da minha, ele renunciou. E Deus o honrou. Deus honra aqueles que às vezes abrem mão de algumas coisas em prol de outras, ou de situações mais necessárias. Pastor, eu tenho a necessidade, talvez do seu vizinho é maior do que a sua. Pastor, eu não posso dividir isso aqui, porque se eu dividir, se eu der, amanhã vai me faltar, mas tem para hoje, não se preocupe com amanhã. Você pode faltar amanhã, essa pessoa está faltando hoje, e hoje é mais importante do que amanhã. O amanhã Deus proverá. Então diz: vinde. Queridos, ele expressa a sua vontade e capacidade, e a sua vontade é ajudar, a sua vontade é que você e eu não ande mais carregando peso desnecessário. Querido, quantas pessoas estão arrastando pela vida, quantas pessoas já não aguentam mais, tantas pessoas estão aí desejando que a morte o alcance, e tem pessoas que estão até apressando esse momento. Querido, só há 2 explicações, do ponto de vista psíquico e do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, a explicação é: essa pessoa está tão oprimida pelo diabo de tal forma que levou essa pessoa a dar cabo da sua vida. Mas do ponto de vista psicológico, essa pessoa teve um surto psicótico, mas um surto psicótico é fruto de muitas coisas que já vem acontecendo na alma. E como diz o nosso conhecido Augusto Cury, é a expressão de dor da alma, é o último gemido do ser humano. Então, queridos, ele não quer, ele tem a capacidade de te ajudar, de me ajudar, de nos ajudar nos momentos mais difíceis, nas coisas que está sobrecarregando, nas coisas que está pesando, as coisas que está nos impedindo de alcançar os planos que nós traçamos, os sonhos que nós sonhamos, e até as promessas de Deus para nossas vidas. Porque entre as promessas de Deus pode entrar algumas coisas. Entre elas, eu vou me envolvendo com alguma coisa vai acontecendo e vai me tirando do foco, vai desviando o meu olhar. E outra coisa pode ser que o mundo começa a seduzir, a demora pode começar a gerar um comodismo, uma desistência. Mas não desista, não desista do Senhor, porque Ele não desistiu e Ele não desiste de você. Então Ele convida: vinde,
vinde, eu tenho a capacidade, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Então, queridos, deixa Ele te ajudar. Por falar em ajudar, eu me lembro que no ano de 98, precisamente 98, é que às vezes os neurotransmissores não estão em conexão, então precisa de algum momento para que eles entrem em contato um com o outro. Então no ano de 98, eu queria ir num congresso, mas eu estava liso e louco, comprando fiado e pedindo troco, como diz o ditado lá na Bahia. Então eu queria ir, mas eu não podia ir. E aí, por coincidência divina, por Jesuscidência, uma senhora muito amável de Brasília liga para mim, lá na terra que alguns homens esqueceu, menos o Senhor, Sergipe. E ela disse assim: Haroldo, tudo bem com você? Eu digo: está tudo bem. Eu chamo ela carinhosamente, ainda chamo de tia. Ela disse: Haroldo, aí no finalzinho da conversa, se você vai para o Congresso Mundial, você vai vir para o Congresso? Eu falei: tia, eu não posso, eu não tenho dinheiro, fui bem sincero. E encerramos a conversa ali. Queridos, alguns dias depois, eu não vou arriscar quantos dias foi, que eu posso não ser preciso, alguém disse: Haroldo, tem um telefonema para você no escritório de Brasília. Eu digo: eu não sou político, quem me conhece em Brasília? Tem a tia Nice que me conhece. Ela disse assim: Haroldo, eu estou ligando para você para te dar a boa notícia. Eu quero te encontrar nesse congresso em Fortaleza, e eu quero o número da sua conta, que eu vou depositar o dinheiro da sua passagem, da sua hospedagem. Eu digo: glória a Deus, aleluia. Digo: Senhor, muito obrigado, era meu sonho, era meu desejo. O que é isso? Vontade e capacidade. Ela teve vontade, ela quis me ajudar, e ela teve a capacidade, a condição financeira de me ajudar. Querido, se ela, uma senhora, pôde fazer isso, fez isso, imagine um Senhor. O que o Senhor não fará para ajudar você? Existe algo que o Senhor não seja capaz? Então, quando Ele faz esse convite, Ele faz um convite para pessoas que precisam. Ele não faz convite para aquelas pessoas que não precisam, que não querem, faz para aqueles que precisam, aqueles que estão sobrecarregados. Queridos, às vezes existe uma sobrecarga, existe uma pressão sobre a sua vida, sobre a minha vida. Às vezes o trabalho é um ambiente opressor, às vezes o trabalho vem uma sobrecarga, às vezes o ambiente familiar, às vezes coloca-se uma sobrecarga, às vezes o ambiente espiritual, às vezes traz uma carga. Tem lugares que você vai, que você sente uma opressão, uma sobrecarga espiritual. Queridos, eu orei muitos anos da minha vida por 3 povos: indígenas, ribeirinhos e os presidiários. Aí, não é que Deus me surpreendeu? Deus me colocou em contato com esses povos. Mas como eu estou falando de ambiente de opressão, eu fui trabalhar num presídio, juntamente com um grupo de missionários. E não há ambiente mais opressor do que um presídio. Quando você coloca os pés lá, conversa com quem trabalha lá. Quando você coloca os pés lá, se você ainda não foi, você já sente que é um ambiente opressor, que é um ambiente carregado. Você já sabe que existe um domínio, uma influência das trevas. Às vezes isso acontece, e essa sobrecarga que Jesus não quer que você e eu carregue, essa sobrecarga que às vezes vem, às vezes ela é emocional, às vezes ela é física, às vezes ela é espiritual. Nós temos que ter o discernimento, seja qual for a origem, seja qual for a causa. Ele é o médico dos médicos, Ele é especialista em todas as áreas.
Queridos, e é um convite feito a todos, mas não somente a todos. Além de ser um convite a todos, é também para indivíduos. Quando diz: vinde a mim todos, você não precisa esperar que alguém dê o primeiro passo, afinal a necessidade é sua, a iniciativa deve partir de você. Ele não deixa ninguém de fora, não há discriminação e nem privilegiados. É um convite a todos e também é pessoal, é para o indivíduo. É para você, é para mim, é para todos que estão aqui, cada um com sua necessidade, cada um com sua causa, cada um buscando do Senhor uma resposta. Eu não sei qual é a resposta que você está buscando no Senhor, eu não sei qual é o maior desejo da sua alma, eu não sei qual é o seu maior sonho, mas o Senhor sabe. E eu não sei qual é o obstáculo entre você e seu sonho, eu não sei qual é a barreira que ergueu entre você e a realização do seu projeto de vida, mas o Senhor sabe. Então o convite é para você, o convite é para mim, por isso que ele é para todos e ao mesmo tempo é individual, porque cada um tem a sua necessidade, pode ser parecida, mas nem todo mundo é igual uns aos outros. E com isso, Jesus está nos dizendo: eu conheço a tua dor, eu sei aonde tem doído na tua alma, eu sei o que tem afligido a sua alma, eu sei o que está sobrecarregando, eu sei o que está te impedindo, eu sei das tuas fraquezas, eu conheço as tuas virtudes, eu sei de tudo. Aliás, uma certa vez o Senhor me acordou, amanhecendo, madrugada, já o dia próximo do alvorada, próximo ao raiar do dia, e o Senhor me disse: eu sabia tudo que estava acontecendo com você, mas eu esperei para ver até onde era a tua fé. Falei: Senhor, apesar de estar distante do Senhor, eu nunca deixei de crer no Senhor, e sei disso, tanto é que no último dia eu fui te salvar. Agora eu preciso ir, que tem mais gente precisando de mim. E aquela luz se apagou e aquela voz calou-se. Ele sabe onde é a sua dor, Ele sabe. Eu vinha tentando cantar para cá, estava gritando da minha esposa, da minha filha e de Mari, que às vezes tem o desprazer de vir conosco, o desprazer de me ouvir tentar dar uma de cantor, Eu acho que pior do que eu, só uns aí. Não, mas uns não é daqui, é alguns que tentam cantar. Espere, eu não terminei ainda. Alguns que eu já vi tentando cantar e eu digo: é pior do que eu esse aí. Mas eu vinha tentando cantar justamente um cântico bem antigo, muito cantado nas vigílias mistas. Você conhece vigília mista? Tem gente de todas as denominações, de pentecostal, pentecostal, tradicional, então é uma mistura de denominação. Então, muito cantado. Uma das frases dessa música é que ele canta sobre a ótica de Jesus. Ele diz o seguinte: Ele está perguntando onde é a tua dor, por que choras tanto? Ele está bem ao seu lado, enxugando o seu pranto, porque choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o seu coração. É isso. Ele está muito mais perto de você, Ele está muito mais próximo de você. Talvez Ele esteja com um lenço, esperando você pegar, para enxugar a sua lágrima. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua luta, mas Ele não quer que você continue lutando sozinho, Ele quer lutar ao seu lado, Ele quer que a sua luta seja dEle. Queridos, e quando nós vamos ao Senhor, quando nós atendemos esse convite, quando nós colocamos a nossa situação, o nosso problema
no altar, nas mãos do Senhor, o problema passa a ser dele. Nós temos um aliado, ele agora vai pelejar. Nós temos um advogado que nunca perdeu nenhuma causa. Queridos, e por último, esse convite em último lugar, é um convite que oferece aprendizado. Como assim, pastor? Aprendei de mim, que sou bravo, que sou carrancudo, que sou iracundo. Aprendei de mim, que sou impaciente. É isso que ele diz? É ou não é? Não é não? Então minha Bíblia dá testemunho de Jeová. Não, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, então, ele não oferece soluções mágicas, ele não oferece uma vida fácil, coisas tipo, ele não oferece uma mansão, um carro de última geração, nem tampouco pobreza extrema, mas algo que pode transformar a sua e a minha vida. Ele está dizendo: aprenda comigo sobre a vida e como viver. Por falar nisso, abrindo parênteses, deve ser do conhecimento de vocês que eu cito alguns filmes e algumas frases de literatura. Eu assisti um filme do ponto de vista de lição excelente. O nome do filme é Aprendendo a Viver. E é um homem jovem da minha idade, uns 31, que aprende com um menino de 12 anos. É com esse menino que ele vai aprender a viver algumas coisas da vida. Queridos, às vezes você se julga, às vezes eu me julgo, mas eu tenho que aprender com aquele irmão, é porque eu tenho uns X anos de vida, eu tenho uns X anos de crente, eu conheço tudo sobre a Bíblia, eu já li 300 vezes a Bíblia, eu sei de cor. Isso é ótimo, mas nunca despreze os primeiros começos, os pequenos começos. Às vezes as pessoas mais simples têm muito a nos ensinar. Agora imagine você, Jesus de Nazaré. Então ele diz: aprenda comigo. Ele diz que devemos aprender com ele, porque ele é, e ele sendo, ele pode nos ensinar. Ele disse: eu sou manso. Mansidão era e é uma das características de Jesus. Ou seja, Jesus não é uma pessoa que perdia o equilíbrio, o domínio próprio. Jesus não era uma pessoa que deixava levar-se pelas suas emoções. Jesus não era uma pessoa que se irava fácil. Então ele diz: aprenda comigo sobre mansidão. Aprenda comigo a ouvir mais e falar menos. Aprenda comigo às vezes até ficar calado, mesmo quando você tem a razão. Porque, queridos, às vezes a razão é inimiga do entendimento. Por causa da razão você perde um amigo. Por causa da razão você tem problemas. Às vezes nós precisamos deixar a razão de lado. Às vezes nós precisamos aprender a perder o discurso para ganhar um amigo. Isso é mansidão. Mansidão é a gente se calar quando a nossa vontade seria de... Mansidão é passar por situações sem reagir à altura, tirar aquele ditado popular: qualquer coisa eu rodo a baiana, eu chuto o pau da barraca, comigo é assim, comigo é Deus recebe. Tomara que no seu caso seja: se me deu 100, recebe 200 reais de volta, eu vou dar dobrado. Se me deu maltrato, vai receber bom trato. Se for mal educado, vai receber da minha parte uma resposta educadérrima. Aprenda com ele. Querido, aprenda a viver com ele. E aí ele vai usar um termo. Ele vai dizer que o seu jugo é suave. Queridos, e a maneira mais fácil de nós entendermos essa frase quem já viveu sabe, quem não teve essa experiência, eu aconselho, se puder,
vai dar uma olhadinha, vai numa fazenda, onde ainda se usa trabalhar a terra, arar a terra com bois. E aí o que acontece? Você vai ver que usa-se 2 bois, 2 touros fortes, e coloca sobre o pescoço deles um instrumento chamado canga. Eu não sei como chama aqui, mas lá no Nordeste é canga, aquele que coloca no pescoço dos bois, que une-os e coloca o instrumento, no caso o arado ou o carro que eles vão puxar. A questão é que os bois têm que ter a mesma proporção, e a própria lei diz que não pode colocar 2 animais de espécie diferentes, tem que ser 2 animais iguais, da mesma espécie. Porque para que um não sobrecarrega mais do que o outro, para que um não se esforce mais do que o outro, para que um não seja maltratado. Então, quando nós vamos entender isso, ele está dizendo: o meu jugo, o meu domínio, o que eu coloco, o que eu estou colocando sobre você, não é para te sobrecarregar, é suave, porque não tem peso. Eu tirei o peso. O instrumento que eu uso para te instruir, para te ensinar, para te corrigir, não é pesado, não é para te ferir. Então, o que nós podemos entender sobre isso, quando ele fala o meu jugo, ele está sobre esse instrumento, mas mais profundamente ele está falando sobre o seu senhorio sobre a minha, sobre a sua vida. Não é um senhorio que a gente se sente oprimido, que você se sente oprimida, que é um peso enorme. Não, eu tenho que ir para a igreja hoje, porque se eu não for, o Senhor estará com uma crávula igual a Tupã, o Deus lá dos índios, que é o vingador dos povos da floresta, dos Yanomamis, os povos da floresta, que está com sua crávula empunhada para vingar. Não é isso. Eu vim para o culto hoje porque eu gosto, me faz bem, é prazeroso estar na presença de Jesus, porque o senhorio dele é um senhorio que me dá liberdade, é um senhorio que me orienta, é um senhorio que não me torna escravo, pelo contrário, me libertou da escravidão. É um senhorio que o seu domínio não é um domínio opressor, pelo contrário, é um domínio libertador. Queridos, por essa razão, Jesus usa essa figura de linguagem: o meu jugo é suave. Agora, como tem sido a sua relação com o Senhor? Como tem sido o seu andar com o Senhor? Você tem servido a Deus porque você tem medo do inferno? Não, eu tenho medo do inferno, eu sou crente porque, foram uns crentes na minha casa e me deu um checkmate. Ou eu vou ser, ou então o inferno já está lá me esperando. Queridos, é verdade que o inferno existe, e Jesus fala disso, isso é muito claro, isso é tão claro quanto a terra. Mas a causa que você é crente, o motivo por qual eu sou crente, deve ser por causa do amor de Jesus, deve ser por causa do que Jesus fez, deve ser por causa do que Jesus continue fazendo. Por isso que ele disse: vinde a mim, eu não quero te oprimir, eu não quero te sobrecarregar, pelo contrário, eu quero que você se sinta, melhor dizendo, um alívio. Eu quero completar a sua felicidade. Queridos, e nós estamos chegando ao final. Eu gostaria muito que você pudesse refletir nesse convite, pudesse refletir nessa ordem convidativa que Jesus está chamando. Jesus está chamando você, Jesus está chamando a mim. Jesus quer que você confie nele, que ele tem a capacidade para resolver o seu problema, que estão além das suas possibilidades e às vezes aquém da sua capacidade. Queridos, a terapia dele é em grupo e também é individual. Por isso ele pode curar as enfermidades da sua alma, por isso ele pode tirar o peso, por isso
pode ajudar você a sair deste quadro, talvez de preocupação excessiva, talvez de ansiedade, talvez de tristeza profunda, ou de pessimismo, ou de desânimo. Queridos, às vezes o desânimo vem. Ele é o mestre por excelência. Por isso nós devemos aprender com Ele a viver, aprender com Ele sobre a vida, como viver com Ele, como ser abençoado e como ser uma bênção, como ser útil na vida de outros. Ele não nos chamou apenas para que nós recebêssemos tudo e fôssemos os únicos privilegiados. Ele nos chamou para isso, mas também para que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas sejam impactadas, outras pessoas sejam privilegiadas, outras pessoas sejam livres daquilo que as oprime, daquilo que as prejudica. Queridos, experimente deixar a sua vida, experimente colocar a sua vida, a sua causa na mão de Jesus, colocar no altar do Senhor. O convite dele ecoa: vinde a mim, você que está precisando, você que está cansado com as lutas desta vida, vinde a mim, você que está sobrecarregado com alguma coisa que talvez você não deveria estar mais carregando, vinde a mim, você que não aguenta mais esse choro, você tem chorado demais, vinde a mim. Você que tem lutado sozinho, sozinha, com suas próprias forças, vinde a mim que eu quero lutar com você. E eu quero convidar você que o Senhor falou, você que esse versículo, você que essa passagem, você que esse assunto, que esta palavra tocou no seu coração, diz respeito a algum momento da sua vida. Queridos,